Bom, gente, continuando, agora a gente vai falar sobre a altitude. E a altitude, ela também é um fator muito importante, porque ela vai dizer respeito a como o relevo, a altura do relevo, se ele é mais baixo ou se ele é mais alto, influencia na temperatura. Bom, isso porque eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Primeiro, para mostrar essa aqui, tá vendo que mais próximo ao nível do mar, do que a gente chamaria de nível zero. Então, quando a gente mede o relevo, o nível do mar ele é o nosso ponto inicial, porque ele é o nosso nível zero. Por isso que a gente fala acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Então, o nosso relevo ele cresce de zero a partir do nível do mar e aí até grandes alturas, tudo bem? Bom, e o que acontece com as condições da atmosfera no baixo relevo? Quando os relevos são mais baixos, próximos ao nível do mar, o ar é mais denso. E o que isso quer dizer? Que a gente tem mais moléculas de ar e de outros gases próximo à superfície. E isso faz com que a temperatura aqui ela seja mais alta, por quê? Porque quem retém o calor são essas moléculas de gás, ou essas moléculas que ficam soltas na atmosfera. Então pensa só, para eu reter mais calor, eu preciso ter mais gases soltos na atmosfera, certo? Se eu não tenho tantos gases assim, o calor ele se dispersa de maneira mais rápida. E é isso que acontece nas altas altitudes. Nas altas altitudes, o ar ele é mais rarefeito, então tem menos ar, menos concentração de gases nas grandes alturas. E isso faz com que as moléculas de calor, que o calor ele seja dispersado. Então ele não fica preso por conta de ter menos gases ali disponível nessas atmosferas, na atmosfera mais alta. Então é isso que acaba acontecendo. Então a temperatura nas grandes alturas, ela é mais baixa por conta da baixa concentração de gases. E isso chega a ter uma proporção de mais ou menos a cada 100 metros que você sobe no relevo, você tem uma queda de 6 graus, é mais ou menos essa a proporção. E aí o que acaba acontecendo? Essa outra imagem aqui, tá vendo? Até 1.000 metros a gente tem um tipo de paisagem. Então, como é que é a nossa paisagem aqui? É uma paisagem mais verde, mais desenvolvida. Aqui ainda acontece a precipitação líquida, a chuva em forma líquida. À medida que a gente vai subindo aqui, que vai chegando nas montanhas mais altas, essa paisagem ela vai mudando, porque a temperatura vai caindo, a forma de precipitação, como chove nesses lugares, é de maneira diferente, então a chuva ela já cai em forma de neve, de flocos congelados, e isso vai fazendo com que a paisagem nesses lugares ela seja alterada. Então, à medida que fica mais alto, fica mais frio, a chuva, que antes era líquida, agora passa a ser também flocos de neve congelada, tudo bem? Então, à medida que eu subo, quanto mais alto, mais frio. Isso, gente, independente do lugar. A gente estava falando lá da latitude, que, por exemplo, no Equador, são as mais altas temperaturas do planeta. Mas ali também, dentro do Equador, da faixa equatorial, tem a Cordilheira dos Andes, um pedaço da Cordilheira dos Andes. E tem picos da Cordilheira dos Andes que são congelados. Na verdade, a maioria dos picos da Cordilheira dos Andes são congelados, mesmo estando dentro dessa faixa tropical. E isso por quê? Porque lá se tem grandes alturas, a altitude lá é bem grande, baixa concentração de gases, menos calor. Tudo bem? Então, essa é a proporção. Isso é como a altitude afeta o clima. Agora a gente já vai caminhando para o fim. Outro fator muito importante é a maritimidade e a continentalidade, dois fatores. E aí, gente, eles são bem simples. A maritimidade diz respeito àquelas cidades que estão mais próximas à faixa litorânea, por exemplo, Santos. Santos é uma cidade que sofre efeitos da maritimidade. E o que isso quer dizer? Essas cidades, geralmente, elas têm uma variação de temperatura que não é tão drástica. Então, por exemplo, são temperaturas mais amenas. Ela vai mantendo uma temperatura, por exemplo, que não sai de 10 graus e passa para 35 em 2 horas, sendo bem extrema, assim. Mas isso diz respeito à amplitude térmica, né? A amplitude térmica é o quanto a temperatura varia. Tem cidades que a variação de temperatura é enorme. A gente diz que tem uma alta amplitude térmica. Mas quando são cidades próximas ao mar, o mar ele acaba tendo um fator de regulador da temperatura mesmo. Então ele mantém as temperaturas mais amenas. Então não vai ter frios muito rigorosos nem calores muito rigorosos.
Ou, por exemplo, no Nordeste, ainda que lá você tenha esse calor, que é um pouco mais elevado do que aqui, mas é uma média de temperatura que não varia muito. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza tem uma média de temperatura de 27, 32 graus, fica nessa faixa de temperatura. A gente não vai chegar lá em Fortaleza e vai estar 15 graus e no outro dia vai estar 40 graus. Isso diz respeito à amplitude térmica. Então, são cidades que mantêm uma faixa de temperatura mais amena, ainda que seja alta, como, por exemplo, o caso de Fortaleza, mas mantém uma média de temperatura. Quando eu falo da continentalidade, aí já é diferente, porque são cidades que estão longe do mar, então não tem o mar como esse fator regulador da temperatura. Então elas acabam sofrendo grandes variações. Então, por exemplo, Brasília. Brasília tem temperaturas extremas tanto para o frio quanto para o calor, certo? Então, são áreas que estão distantes do mar, elas recebem menos chuva e elas sofrem maiores variações de temperatura. Isso diz respeito à continentalidade. Bom, um outro fator importante que está diretamente relacionado com a maritimidade são as correntes marítimas. E as correntes marítimas, eu tenho quase certeza que todos vocês, ou a maioria de vocês, assistiu Procurando Nemo. E aí o pai do Nemo, ele entra na corrente leste australiana para poder ir buscar o Nemo, não é verdade? Gente, essa corrente, ela existe. E o que são as correntes marítimas? As correntes marítimas é bem parecido com aquilo que mostra no filme. São corpos de água que têm um sentido, uma temperatura e um nível de sal diferente. Então, a água do mar ela é salgada, mas dependendo do lugar, ela tem níveis de salinidade diferentes. Então, ela pode ser mais salgada ou menos salgada, tudo bem? Então, aqui é só para mostrar para vocês. Essa é a corrente leste australiana, que o pai do Nemo, que eu esqueci o nome dele agora, foi buscar ele. Então, ele entra nessa corrente leste australiana porque ela levaria ele mais rápido. Porque essas correntes, elas têm direção, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, a corrente leste australiana, ela sai aqui do Trópico de Capricórnio, ela nasce aqui e vai na direção do Trópico do Equador mesmo, ela volta, né? Ela sai aqui do Trópico de Capricórnio, mas o sentido dela é subida de novo. Assim como, por exemplo, a corrente do Brasil, que nasce aqui na faixa tropical e tem direção para os polos. Então, as correntes, elas têm um sentido e níveis de salinidade, níveis de temperatura diferentes. Isso dentro do mar, tá bom? Sempre vamos lembrar que isso aqui a gente está falando de dentro do mar. E aí, o que acaba acontecendo? Tem as correntes que são frias e as correntes que são quentes. Essa corrente que o pai do Nemo pegou é uma corrente quente. E o que essas correntes quentes elas fazem, né? A água ela vai estar com uma temperatura mais elevada. Então, vamos imaginar a atmosfera. Na atmosfera tem o vapor de água que está solto, essa água que está evaporada, que vai fazer parte do ciclo da chuva. Então, a água está em estado líquido, ela chega lá nos 100 graus, ela evapora. Quando você tem condições mais quentes, essa água ela fica como vapor de água na nossa atmosfera. Lembra dos níveis de umidade? O nível de umidade é o quanto de água eu tenho no meu ar. Então, o vapor de água ele fica solto na atmosfera. Em lugares onde se tem a corrente quente, pensa só, a água é mais quente, então eu tenho aqui a água do mar líquida, eu tenho vapor de água aqui também que está em 100 graus no mínimo ou mais para estar em forma de vapor, certo? Então, quando a água aqui ela está quente, ela acaba permitindo que esse efeito desse vapor de água, ela acaba permitindo que o vapor de água ele permaneça mais tempo na atmosfera em forma de vapor, certo? Porque ele acaba mantendo essa temperatura. Então, as trocas de temperatura elas vão acontecendo, mas pela água do mar estar mais quente, o vapor de água ele consegue se manter na temperatura em forma de vapor por mais tempo. E aí o que acaba acontecendo? A formação de grandes nuvens de chuva que se formam aqui no mar, mas que têm força para adentrar no continente. Então, por isso que em lugares onde tem correntes quentes, o litoral geralmente é chuvoso, certo? Ao contrário, por exemplo, das correntes frias. Então, pensa só, de novo, vapor de água está solto na nossa atmosfera, então ele está a 100 graus ou mais. Quando a água do mar está mais fria, qual é a tendência quando o vapor encontra com essa água do mar? A tendência é que o vapor de água perca em temperatura. Então, ele não vai conseguir formar grandes nuvens de chuva. E aí, o que acaba acontecendo? As precipitações, elas acabam acontecendo sobre o próprio oceano.
Então, a chuva, ela não tem força para adentrar no continente, vai chover no mar mesmo. E aí é muito interessante olhar onde estão as correntes quentes, porque onde estão as correntes frias, desculpa. Também é interessante olhar onde estão as correntes quentes. Porque as correntes quentes, eu acabei de falar, litoral chuvoso, né? Então, onde tem corrente quente, você tem cidades ali no litoral que recebem muita chuva. Mas quando eu falo de correntes frias, olha só o que acontece. Aonde tem uma corrente fria, eu tenho um deserto do lado. Isso é uma regra, certo? Então, aqui a corrente de Bengala, deserto do Kalahari. Aqui uma corrente fria, deserto do Saara. Corrente da Califórnia, deserto da Califórnia. Corrente de Humboldt, deserto do Atacama. Então, por quê? É justamente por isso que eu falei. A corrente fria, ela encontra com esse vapor de água, ela baixa a temperatura desse vapor e acaba chovendo no próprio oceano. Então, as chuvas, elas não entram no continente. Então, gente, é batata. Olhou uma corrente fria, do lado vai ter um deserto, certo? Então, é esse o modo como as correntes marítimas influenciam sobre a temperatura. Uma última coisa que eu vou falar para vocês de modo bem rápido é sobre o aquecimento global. Lembra que eu falei para vocês que o efeito estufa não era uma coisa negativa? E não é mesmo. O efeito estufa, ele consiste em manter, são gases, né? Por isso que a gente chama de gases do efeito estufa. Então, é uma camada de gases que ela vai manter a temperatura da Terra. Lembra que eu falei para vocês que o calor ele é retido por essas moléculas de gases. Então, a camada de ozônio, ela faz justamente isso. Ela mantém o calor da Terra. Só que o que acontece quando o pessoal fala de aquecimento global, por exemplo? O aquecimento global, ele acontece à medida que nós, a ação humana, seja por meio de máquinas ou da pecuária, da indústria, lançam na atmosfera gases do efeito estufa que acabam aumentando a concentração desses gases na camada de ozônio e fazendo com que se retenha mais temperatura. Aí acabar aquecendo a temperatura da superfície. Então, uma coisa é a gente pensar que a atmosfera está diretamente relacionada, por mais que ela esteja lá a 50 quilômetros de altura, mas ela está diretamente relacionada com o que acontece aqui na nossa superfície, certo? Então, quando eu aumento a concentração de gases lá na camada de ozônio, eu aumento a capacidade que ela tem de reter calor e eu aumento a temperatura aqui na superfície. Isso é o aquecimento global. Então, você acentua, né, torna o efeito estufa mais forte, certo? Mas o efeito estufa, ele é um efeito natural que mantém a temperatura e os níveis de vida no planeta. É por conta do efeito estufa que a gente tem temperaturas que a gente consegue sobreviver na superfície. Tem outros planetas que não tendo essa camada, não se consegue desenvolver vida lá dentro, certo? Então, o aquecimento global, ele é causado pela ação antrópica, quando a gente lança mais gases e faz com que esses gases retenham mais temperatura e aumentem a temperatura da Terra, beleza? Então, isso é o aquecimento global. Bom, eu vou passar aqui para vocês agora a orientação de estudos dessa semana. Então, essa foi a nossa aula. E a orientação de estudo dessa semana, eu já sei que vocês já fizeram os exercícios da apostila, certo? Então, eu passei um estudo de caso para vocês. Então, eu coloquei aqui uma imagem que tem 3 cidades, que é Quito, Manaus e Belém. Quito fica no Equador, Manaus e Belém ficam aqui no Brasil. Essas 3 cidades, elas estão dentro da faixa tropical. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que elas estão dentro do lugar onde recebe mais luz solar. Ela está dentro da faixa mais quente do planeta. Só que, dentre essas cidades, elas têm algumas diferenças de temperatura. E eu gostaria que vocês me explicassem por que essas temperaturas elas são diferentes. Qual que é o outro fator, além da latitude, claro, que é o modo como o Sol esquenta a superfície, qual que é o outro fator que faz com que essas temperaturas entre elas sejam tão diferentes? Então, é isso que é o estudo de caso, tá bom? Aí vocês podem responder para mim no próprio formulário lá do Google. Então, é isso, a aula dessa semana. A gente se encontra na live. Espero conhecer vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai conversando, tá bom? Um beijo. Até mais, gente.